câmbio, Levitude na área, e hoje estamos aqui com aquela que é a minha fada madrinha, a minha representante da minha mãe aqui na Terra, Érica Suzigan, que tanto fez para que desse certo, tanto aí, tudo aquilo que é o Levitude, e a gente vai falar muito sobre isso, os livros, enfim, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Eu te agradeço de coração tudo aquilo que você representa na minha vida. Nossa, quanto carinho nessa apresentação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e olá a todos. E você sabe o quanto isso é verdade, o quanto assim eu sou grata, porque quer queira, quer não, quando de certa forma eu não tinha mais aquela que seria quem fosse fazer toda a revisão e toda a contextualização, né, do que foi o Levitude. E quando a gente fala em Levitude, é toda essa leveza emocional e atitude. Você entrou assim com tudo, entrou assim mostrando o quanto a amizade e o quanto assim esse bem bolado, né, de é minha chefe, foi e sempre será, e o quanto você me abraçou e revisou tudo aquilo que a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. Na verdade, você me deu toda essa responsabilidade, né? E eu falei brincando, eu falei, nossa, tá me dando o papel que era da sua mãe, né? Sim. Eu lembro que eu estava na sua casa e aí eu fui uma das poucas pessoas que consegui te convencer a fazer algumas mudanças. Na verdade, eram pequenos ajustes que precisavam ser feitos. A gente sempre precisa fazer algumas modificações nos nossos projetos. E aí eu tinha conseguido te convencer a fazer, né, uma síntese, né, daquela toda a sua... Era um turbilhão de ideias e aí eu consegui fazer com que ficasse um pouco mais ordenado o Levitude. E aí, quando você me chamou você me pediu para revisar, eu falei, nossa, isso era a sua mãe que fazia, isso é muita responsabilidade. E na verdade, foi com muito carinho, né, que eu recebi essa... Até emociona. E eu nem te contei que a última, porque assim, são várias versões que a gente está indo e está vindo e está, enfim, né? São tantas transformações e a última delas agora, que foi no dia 7/7, e era exatamente o aniversário dela. Eu nem te contei. Jura? Eu nem te contei isso. Nossa. E o quanto isso é importante para mim, porque assim, tipo, a minha mãe foi uma psicóloga, né, que se formou com 62 anos, e ela dizia muito isso, que ela foi psicóloga por minha causa, porque ela falava o quanto, de certa forma, assim, era um desafio ser minha mãe, porque eu sempre fui muito desafiadora, eu sempre fui mostrando muito, assim, as coisas, e o quanto, assim, de repente, não era fácil ser minha mãe, e acho que da mesma forma não foi fácil ser minha chefe. Não foi muito fácil ser, porque realmente você é uma pessoa muito contestadora e não que isso seja ruim, né? Porque o contestar, ele também te induz a pensar e muitas pessoas, elas não estão preparadas a estar o tempo todo revendo e sofrendo críticas e pensando em novas possibilidades de ação, né? Porque se tá bom assim, bom está, e a gente não tem que modificar. Mas para muitas pessoas isso não está bom. E a gente pode, e é algo que talvez por isso que a gente se dá tão bem, porque um dos meus lemas de vida é que a gente sempre pode melhorar.
Então, o fato de ter essa possibilidade de estar em evolução, indo em busca da melhora, que é um dos meus lemas, também é algo que você traz com você. E aí, felizmente, eu não levava como uma contestação, e sim como um ponto de melhoria. E por mais que não fosse fácil, mudar nunca é fácil, eu sempre enxerguei como um motivo para a gente, sim, vamos tentar. Então não é porque é difícil, não é porque para mim foi difícil que não pode ser mais fácil para outra pessoa, então vamos em busca dessa melhora. E aí, só trazendo um pouco do meu sentimento aí nessa comparação, né, com a sua mãe, porque é algo que eu fico muito lisonjeada, né, porque no final das contas é estar cuidando também, né, e esse cuidado é algo que eu apesar de não ser mãe, eu tenho a oportunidade de cuidar de muitas pessoas, e que bom que eu pude cuidar um pouquinho desse Levitude. E o quanto isso é um desafio, né? E eu sempre falo isso, sabe? Eu sei que, na verdade, quando a gente pensa em levitude, a gente pensa assim muito nessa leveza, e eu sou muito mas assim, a gente pensa muito nessa questão de atitude, e tem muito disso, né? Muito dessa contestação e muito dessa assertividade, enfim. E assim, o quanto eu sou grata por tudo isso. E assim, a Érica é uma pessoa que fez toda a leitura de todos os capítulos, né, do Levitude, dos livros, que acompanhou bem de perto, o quanto assim, a gente aplicou tudo isso na própria UNOeste, e o quanto de repente assim, eu fui crescendo no meio de tudo isso, e o quanto ela também foi, né, acompanhando toda essa transformação. E a gente fala isso agora nesse finalzinho, dessa transformação no sentido do quê? De ter muito dessa ação, né? Dessa atitude enquanto responsabilidade pela própria vida, em fazer as coisas acontecerem. E no fim, assim, tipo, o quanto eu sou grata, eu sou muito grata, sabe? Eu queria deixar primeiro, assim, antes de tudo, assim, o quanto eu sou muito grata a você, porque quer queira, quer não, foi quem deu todo esse espaço, né, das coisas acontecerem, tanto na prática, como assim, na revisão da teoria, né? E aí a gente queria falar um pouquinho disso, né, de um pouquinho de cada um desses AS, porque até então a gente trouxe muitas pessoas que participaram do processo, mas falaram assim de uma maneira muito geral, mesmo porque assim eu não queria trazer muito das histórias de cada um, exatamente para que ficasse muito assim no aberto, né, da aprendizagem. Mas agora é uma hora que a gente pode falar um pouquinho do processo, desse voo que é o Levitude, né, desses 8 AS. E eu tenho muito orgulho de estar compartilhando exatamente, entre aspas, com a minha mãe, né? Aí, tipo, com a minha fada madrinha, de quem tanto esteve junto comigo durante todo esse processo. Sim, eu acho que sou uma das poucas pessoas que já conhece todos os passos, e não porque eu sofri a intervenção, porque quem sofreu a intervenção não necessariamente sabe o que cada passo quer dizer, né? Mas eu tive a oportunidade de ler a respeito dos passos, e acho que até por eu ter essa visão mais acadêmica, eu não tenho como não acreditar nisso. Quando eu tenho um viés muito grande acadêmico, eu sou, além de médica, eu também sou coordenadora de um curso de medicina, sempre trabalhei com a parte da educação médica voltada para os residentes da minha especialidade, e aí depois, agora com a graduação dos futuros médicos. E na medicina a gente tem algo que a gente fala que é a formação baseada em evidências.
O que isso quer dizer? Que a gente se pauta muito em tudo que já tem um argumento científico. E a Letícia, ela traz muito isso, de querer pautar cientificamente tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que não só ela acredita, mas o projeto inteiro dela é trazer cientificamente e aí pautar diversos pontos que ainda não tiveram esse embasamento teórico. E aí eu não tenho como fugir, porque faz parte da minha convicção, né? Se a gente tem um embasamento teórico, pronto, estamos fundamentados, então vamos acreditar nesse projeto e já começar a fazer as intervenções nas pessoas. E isso é lindo, eu acho lindo. Infelizmente, na psicologia a gente viu que muitas vezes não era assim que funcionava, começava-se de uma forma muito empírica até, então você começava a aplicar nos pacientes sem ter um embasamento teórico. Isso quer dizer o empírico, né? E a Letícia está fazendo o inverso. Trazendo aquilo que a gente já tem, né, e embasando com a teoria. Então, eu não tinha como não acreditar nesse projeto e fundamentar junto e deixar o campo aberto para que os alunos pudessem ser, sim, um objeto da pesquisa também e apoiar, né? E de certa forma é bem isso, porque assim, é um processo que, quer queira, quer não, eu passo enquanto pessoa e eu tenho muito orgulho disso, por mais que assim, é uma teoria que veio assim, né, dos adolescentes, eu já apliquei isso assim, numa escola, em vários adolescentes, mas assim, é muito mais a minha forma de pensar no sentido de reestruturação cognitiva, de regulação emocional, de psicologia positiva, mas não é só assim o meu eu em relação a isso, né? Foi bem o que a Érica tá trazendo, assim, tipo, eu quis mostrar que quer queira, quer não, tudo aquilo que eu pensava, isso tem sim uma fundamentação teórica, científica, acadêmica, que está aí, né, num pós-doutorado da USP, exatamente para embasar tudo isso e para a gente mostrar o quanto é possível, sim, a gente construir o nosso mundo de resiliência, de autoestima e de construção de paz, né? Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, a vida é feita disso, mas o quanto a gente consegue ir pensando na solução desses problemas e o quanto a gente consegue ir construindo o nosso mundo de paz, quer queira, quer não, através da assertividade, através da afetividade, através de quem a gente é, através do sentido da vida e daquilo que a gente quer ser frente a tudo isso. Isso é um pouquinho de tudo que é o Levitude. E é isso que agora a gente quer compartilhar um pouquinho nesse voo, que são os 8 As. E aí a gente começa no primeiro A, que é o sentido da vida, é a saúde mental. E quando a gente fala no sentido da vida, quando a gente fala na saúde mental, é bem nessa questão de, poxa, saúde mental está muito relacionado ainda, né? Nessa questão, a gente conversa muito sobre isso, de que muitas vezes assim parece que é psicopatologia, que é muito essa questão de assim, transtornos, e não é. Quando a gente fala em saúde mental, é a gente construir o nosso mundo de paz, é a gente assim, tipo, ansiedade todo mundo tem, problema todo mundo tem, estresse todo mundo tem, sabe? Tristeza, que se a gente não cuidar dessa tristeza, vai puxando o elástico e vai virando uma depressão, todo mundo tem. Então é como a gente vai regulando tudo isso, exatamente para a gente viver melhor, para a gente ter mais qualidade de vida. E quando a gente fala em sentido da vida, é aquilo que vibra o nosso coração, é aquilo que faz de repente assim, tipo, a gente, sabe, ter certeza de que, eu tô indo no caminho certo, eu tô indo naquele caminho que, me faz bem, não é não? E aí são os 8 As que geram os 8 S's. Então o primeiro A
é muito dessa autodeterminação da gente construir o nosso sentido da vida, a gente construir aí o nosso sentido, a nossa saúde mental, né? E aí a gente vai passando para o nosso segundo A, que é o quê? Essa questão do autoconhecimento e a gente ser o senhor da nossa própria história. E aí eu vou falar para a Érica falar um pouquinho disso, dessa questão do que você aprendeu mesmo, porque eu sei o quanto a Érica é uma pessoa assim terapeutizada, o quanto ela já participou de terapia e o quanto assim essa questão do autoconhecimento, da gente conhecer mesmo as nossas fragilidades, a gente conhecer as nossas potencialidades, o quanto isso faz a gente ter muito mais responsabilidade pela nossa própria vida. Eu tive não só a oportunidade, como também a necessidade de fazer terapia. Fiz muitos anos. Não vou dizer que não vou voltar, porque já estou sentindo falta e acho que todos nós deveríamos fazer, principalmente pelo fato de melhorar muito a nossa percepção, não só do autoconhecimento, mas melhora a nossa até regulação de como que a gente percebe e consegue ter essa abrangência do mundo, né? Do pensamento, das relações com os outros e isso para mim foi muito importante em diversas fases da vida, não só com as minhas situações de vida, como também com o outro. Então eu aprendi a me autoconhecer fazendo terapia, aprendi a ter uma outra percepção, porque te abre o olhar. Então é como você expandisse as possibilidades. Quando a gente tem, ao menos o meu mundo, antes de fazer terapia, era como se eu usasse um cabresto. Então eu estava com a minha visão fechada. A partir do momento que eu comecei a fazer a terapia, eu ampliei. Então eu consegui ter um olhar muito maior e que isso me fazia ter outras possibilidades de relação com diversas pessoas, com a relação com os meus pais, com a minha irmã, com o namorado, com os meus pacientes, seja para aceitar um paciente que não conseguia ter uma boa resposta ao tratamento, porque vocês acham que médico só manda e que a gente também não sofre com pacientes que não têm boas evoluções, mas não é bem assim, né? Então essa relação nossa, na medicina, tem a medicina em si, inclusive isso é algo que eu estudo, então talvez por isso que a gente fale bastante, a gente tem muitas dificuldades, muitos anseios no curso de medicina e que talvez por isso eu precisei também ter um outro olhar para conseguir expandir essa minha resiliência, para conseguir diminuir aí a chance de ter uma frustração, depressão, né? Ou então a chance de tristezas vindo com aí um grau maior, ou uma ansiedade vindo com uma intensidade maior. Então, não é que você não vai sentir quando você está fazendo terapia, você vai, mas você vai conseguir se modular de uma maneira mais fácil. Então, a intensidade talvez você não vai sofrer tanto, porque você mesmo vai conseguir achar as soluções, você mesmo vai conseguir fazer com que, poxa, mas será que não tem um outro caminho por onde a gente pode ir? Será que não existe uma outra... Será que eu realmente tinha que sofrer tanto assim, né? Então são diversos caminhos portas que vão se abrindo, outras janelas que você vai vendo que existem sim, que elas estão abertas. E isso é muito interessante quando a gente está no processo terapêutico. Não acho que é só o processo terapêutico, porque eu felizmente eu aprendi a pensar e por isso que
você fala que eu sou terapeutizada. Eu acho que o que é legal dessa questão de reestruturação cognitiva é bem isso, porque às vezes a gente tem aquele ponto de vista que parece que é um leque fechado, né? A gente aprende a pensar daquela maneira e de repente a terapia abre o leque, então a gente começa a pensar de diversas formas diferentes e de repente de formas que dá mais certo pra gente, que é o que a gente chama de ser mais funcional. E aí a gente entra exatamente no A3, que é essa questão de autoequilíbrio, que tem muito a ver com essa questão de autorregulação emocional, de estruturação cognitiva e que traz esse S da segurança, que é o quê? É a gente ter a segurança de que, independente do que aquilo que aconteça, eu vou dar conta de restabelecer, né, de passar por isso. E aí a gente entra no A4, que é o autoequilíbrio, que tem muito a ver com essa questão do autocuidado, né, da gente, assim, tipo, trazer técnicas, que aí a gente fala da fé, que quer queira, quer não, é o que faz a gente ficar de pé, do autocuidado físico, do autocuidado emocional, do mindfulness, que tem toda essa questão da gente ficar firme naquele aqui e agora e aprender com essa experiência e ter essa questão da gentileza dos nossos próprios pensamentos, no sentido do quê? De que, sabe, eu consigo respirar, eu consigo não só pela própria respiração, mas de repente assim, a gente caminha na praia, nesse mindfulness, que traz esse aqui agora de que, eu tô aproveitando aquele momento, eu tô dando uma pausa para todo aquele estresse, né? E a gente entra na própria respiração profunda que traz esse resgate, né? Pra gente, assim, se concentrar um pouco na gente e sair fora esse estresse todo que tem no nosso dia a dia. E traz muito dessa serenidade, né? O S aí do A4, que é a serenidade da gente buscar um pouquinho de tudo isso. E aí a gente já vai para o A5, que não é muito voltado para essa questão do pessoal, mas para o relacional, como a Érica trouxe, né? E aí a gente tem aí essa questão da assertividade. Quando a gente fala em assertividade, é o quê? Não é o 880, né? Não é assim, ou a agressividade, que a gente fala o que quer, e nem um pouco da passividade, que a gente vai segurando tudo, mas quando a gente fala em assertivo, é aquele meio termo que a gente fala, mas a gente ouve, a gente respeita, mas a gente se faz ser respeitado, e o quanto isso é importante para a própria chefia, né, como a Érica no sentido do quê? Da gente conseguir manter as relações de uma forma onde todo mundo consegue se sentir ali pertencente, né? E aí, pulando para o A6, porque a gente não tem tanto tempo, e aí o A6 traz muito desses componentes para a gente desenvolver essa assertividade, que é a afetividade. Então a gente fala muito nessa comunicação que é afetiva, que a gente olhar nos olhos, que a gente, de certa forma, tem empatia, que é o quê? É a gente conseguir se colocar no lugar do outro e a gente fazer alguma coisa por esse outro, é a gente falar de gentileza, é a gente ter muito aí dessa questão de amor, que queira que não, o que é o amor? Parece, amor, uma coisa assim, fora do cabo. Não, amor é uma ação, né? Amor é a gente respeitar o outro, é a gente conseguir, de certa forma, mostrar que a gente está ali para o outro, sabe? Tem muito dessa questão de contato físico, tem muito dessa questão da gente trazer palavras afirmativas, da gente ter o reconhecimento daquela pessoa, enfim, e o quanto tudo isso que é essa afetividade, ela é a sabedoria da vida. É por isso que a gente fala que são os 8 As que geram os 8 S's, né? E aí a gente vai para o 7º, que é muito desse o quê? Do sucesso, da gente estar em paz. E a gente está em paz com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente faz. Então, assim, tipo, a gente está em paz com a nossa própria consciência, né, de vida, daquilo que é importante pra gente, porque quando a gente fala em sucesso, parece que são tantas coisas. O que é sucesso? É ser médico. O que é sucesso? É ter dinheiro. E às vezes não. É exatamente o quê? A gente tá tranquilo,
né? É a gente, de certa forma, a gente tá, enfim, sossegado, né? Com aquilo que a gente espera da nossa vida. É a gente ser uma pessoa do bem, é a gente fazer de tudo para isso também. E aí esse 8AS entra muito nessa questão da nossa autoavaliação, né? E a nossa própria autorrealização frente a tudo isso. E aí eu queria trazer exatamente a Érica nesse sentido, porque é uma pessoa que eu considero muito como sucesso, mas não só sucesso no sentido de quem é, né, profissionalmente, mas de quem é espiritualmente, né, de quem é frente àquilo que, não só o que ela aparenta, mas aquilo que é essa questão de ser no sentido de sempre promover, né, o melhor nas pessoas. Que na verdade isso eu busquei muito, né, encontrar minha paz. Era algo que o meu maior anseio por muito tempo era o que realmente me deixa feliz. Porque isso daqui é o que vai me deixar mais tranquila, é o que vai me deixar em paz. E que isso eu entendia que era me deixar mais leve. Mas isso eu só consegui atingir quando eu estive num lugar que me promovesse a possibilidade de ajudar as pessoas. Então, junta, né? Foi um lugar, felizmente, hoje eu trabalho, né, num local, não é pela minha profissão, porque muita gente pode achar que, poxa, você já era médica, você já ajudava as pessoas, mas não era suficiente. Então eu precisava alinhar a profissão de médica com também educadora e ainda promovendo a saúde num âmbito muito maior, que é isso que hoje eu faço, e talvez por isso que você consiga ver aí, me ver como um case de sucesso, porque hoje eu realmente eu me sinto em paz. E é por isso que eu falo que é a minha fadinha aí, né, da saúde mental, é a minha fadinha do Levitude, que tem aí tudo isso, né, que a gente está vendo aí nessa gaivota. E quando a gente fala da gaivota, é exatamente essa questão da liberdade, da gente ser quem a gente é, não tanto dentro daquela caixinha do que os outros esperam da gente, mas a gente percorrendo aí, né, cada um dos AES em busca da nossa competência essencial, pessoal, né, relacional, e a gente ser um pouquinho dessa levitude, que é o quê? Essa leveza e essa atitude na gente buscar o nosso caminho de paz. Érica? Acho que o mais importante é assim, a gente estar feliz com aquilo que nos preenche, né? E isso sim vai nos trazer, né? Essa plenitude, né? Que é o ser leve, que é o ser feliz, é o que estar em paz. Isso é individual, intransferível, e cada um tem que ir em busca daquilo que sim, que é o que vai te completar. E aí o caminho que cada um vai ter é de cada um. De cada um, exatamente, né? É muito um aí por um, e é por isso que eu louvo tanto a Deus por Ele ter mandado você, né, exatamente para preencher tudo aquilo que eu precisava nesse momento. E eu tenho certeza que muita coisa virá, porque não depende só da gente, depende exatamente, sabe, assim, de toda essa energia e de tudo isso que, enfim, tá para acontecer frente a gente mostrar que, quer queira, quer não, né, o nosso mundo de paz, né, saúde, sucesso, é a gente que faz. Pronto, ela queria que eu chorasse, então, gente, muito obrigada. TMJ, até mais, pessoal. Valeu!